Esse feito pela CCJ, feito através do veto jurídico, não é o controle mais importante. O controle mais importante é o controle repressivo. O controle repressivo. E o que é o controle repressivo? Bem, controle repressivo é aquele em que a lei já existe. A lei já existe, o ato normativo já existe. Cabe, portanto, reprimi-lo. Cabe, portanto, atacá-lo. Esse é o controle repressivo. E no Brasil, quem normalmente faz esse controle repressivo? Normalmente, quem declara uma lei inconstitucional? Qual dos três poderes faz isso, hein? Quem declara uma lei inconstitucional? É o Poder Judiciário. Normalmente, esse controle repressivo, esse ataque a uma lei que já existe, uma lei inconstitucional que já existe, esse controle repressivo é normalmente feito pelo Poder Judiciário. E é feito de duas maneiras. O Judiciário faz esse controle repressivo de duas formas. Um primeiro tipo de controle é o controle difuso, e um segundo tipo de controle é o controle concentrado. Realmente, é aquilo que de mais importante cai no exame do OAB. O controle repressivo realizado pelo Judiciário, que, como eu disse, pode ser difuso ou concentrado. Vamos falar dos dois? Vamos lá? Controle difuso de constitucionalidade, meus amigos, é o controle que nasceu nos Estados Unidos. É o controle norte-americano. Nasceu na Suprema Corte Americana, num caso que ficou conhecido como Marbury versus Madison. Foi trazido para o Brasil na segunda Constituição brasileira, na Constituição de 1891. Portanto, o primeiro controle de constitucionalidade que aconteceu no Brasil, que apareceu na legislação brasileira. E o que é esse controle difuso de constitucionalidade? É fácil, hein? É bem fácil. Qualquer juiz, qualquer juiz, pode declarar uma lei inconstitucional. Portanto, lá o juiz de primeira instância, o desembargador do TJ, o ministro do STF, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto. É isso mesmo, meus amigos. Qualquer juiz, dentro de um caso concreto, poderá declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que exista um caso concreto. Mas atenção, hein? Mas atenção. Os efeitos dessa decisão são apenas entre as partes daquele processo. Se o juiz, por exemplo, de Campo Grande, se o juiz de Cuiabá, se o juiz de Manaus declara num caso concreto uma lei inconstitucional, os efeitos serão gerados apenas para as partes daquele processo. Portanto, em resumo, controle difuso de constitucionalidade pode ser feito por qualquer juiz. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto, e os efeitos dessa decisão são gerados apenas para as partes daquele processo. E eu pergunto para vocês, tribunais também podem fazer esse controle difuso? Será que um tribunal também pode? Resposta: sim, tribunal também pode. Mas o tribunal somente poderá fazê-lo nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, se respeitado um instituto chamado cláusula de reserva de plenário. Então, o tribunal só pode fazer controle difuso se respeitar a cláusula de reserva de plenário. E o que é a cláusula de reserva de plenário? O que é ela? Bem, meus amigos, cláusula de reserva de plenário, lá no artigo 97 da Constituição está prevista, significa que os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional, os tribunais somente podem declarar uma lei inconstitucional por maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros de um eventual órgão especial. Então, um tribunal, ele não pode declarar uma lei inconstitucional por 1, 2 ou 3 julgadores. Não pode, não. Tem que declarar uma lei inconstitucional por maioria absoluta. Maioria absoluta dos seus órgãos, ou de todos os seus membros, ou do órgão especial. Maravilha? E, meus amigos, e se esse controle difuso chegar até o STF? O STF também poderá declarar uma lei inconstitucional dentro desse controle difuso? Sim. Qualquer juiz pode, eu disse para vocês. O juiz de primeira instância, o desembargador do TJ, o ministro do Supremo, todos podem declarar uma lei inconstitucional. E o efeito do controle difuso é inter partes. O efeito do controle difuso é só para as partes daquele processo. Ah, meus amigos,
Mas atualmente o STF vem proferindo algumas decisões, afirmando que, em alguns casos, aquela sua decisão no controle difuso pode gerar efeitos erga omnes, efeitos contra todos. O Supremo tem feito isso em algumas hipóteses, fazendo o controle difuso e declarando, pois, uma lei inconstitucional. O Supremo tem estendido os efeitos para as demais pessoas. É talvez a maior novidade do controle difuso recentemente. E o controle concentrado da constitucionalidade? O que é o controle concentrado? Controle concentrado é o controle feito por via de ação. É o controle feito através de ações constitucionais. Não é como o controle difuso, que qualquer juiz pode julgar uma lei inconstitucional. Não. É o controle feito por via de ação, uma ação constitucional. E aí eu pergunto para vocês, quais são essas ações constitucionais que fazem parte do controle concentrado? São 5 ações. São 5 ações que você precisa estudar no aconchego do seu lar. Essas 5 ações são a ADIM genérica, ação direta de inconstitucionalidade genérica, ADIM genérica. Depois, a ADIM interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Terceiro, a ADIM por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Penúltima, ação declaratória de constitucionalidade, a ADC ou ADCOM. E por último, a mais jovem, a caçula, a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pois bem, meus amigos, são 5 ações e você precisa conhecer essas 5 ações a miúde. Deixa eu fazer aqui algumas observações gerais para que você possa conhecê-las, ainda que perfunctoriamente. Primeiramente, com relação à ADIM, com relação à ADIM genérica, quem é competente para julgar a ADIM genérica? Depende. Depende, meus amigos, depende da situação. Imagine comigo, reflita comigo. Se há uma lei federal chocando com a Constituição Federal, então imagine uma lei federal contrastando com a Constituição Federal. Quem é competente para julgar essa ADIM? Resposta: o STF. Lei federal contrariando a Constituição Federal, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. E uma lei estadual contrariando a Constituição Federal, quem julgará? Lei estadual contrariando a Constituição Federal. Não, quem julga é o próprio Supremo, é o próprio STF. Isso porque o STF é o guardião da Constituição Federal. Portanto, lei federal ou lei estadual contra o STF, contra a Constituição Federal, quem vai julgar é o STF. Tudo bem? E se houver, meus amigos, contrariedade à Constituição do Estado? Sabemos todos que cada Estado tem sua própria Constituição. E o que acontece se uma lei estadual ou se uma lei municipal contrariar a Constituição daquele respectivo Estado? Quem é que vai julgar a ADIM? O TJ daquele Estado, o Tribunal de Justiça. Então, lei municipal ou lei estadual contrariando a Constituição do Estado, quem julga é o TJ, o Tribunal de Justiça. E uma última pergunta sobre competência: e se houver uma lei municipal contrariando a Constituição Federal? Pergunta clássica no exame do OAB. Uma lei municipal contrariando a Constituição Federal, quem é que julga a ADIM? É o TJ? Não. É o STF? Não. Quem é que julga a ADIM, então, de uma lei municipal contrariando a Constituição Federal? Sabe quem julga? Ninguém. Não cabe a ADIM. Não cabe a ADIM de lei municipal contra a Constituição Federal. Não cabe. Só cabem 2 coisas. O controle difuso, então lei municipal contra a Constituição Federal. Controle difuso, aquele que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, ou a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então cabe controle difuso e a DPF com relação a essa lei municipal contrariando a Constituição Federal. Mais uma coisa sobre essa ADIM: o que pode e o que não pode ser objeto de ADIM? O que mais cai no exame da OAB com relação a isso? Olha, meus amigos, primeiramente, emenda constitucional. Pode ou não pode ser objeto de ADIM? O que você acha? Emenda constitucional, pode ou não pode? Pode. Emenda